Viva o propósito de Deus para você hoje. Não deixe para amanhã para realizar aquilo que Deus derramou dentro de você. Ainda que hoje você viva um tempo de raízes, ainda que hoje você viva um tempo de anonimato, ainda que hoje você viva um tempo de Mateus 6,6, funcione, trafegue naquilo que Deus te chamou para trafegar, naquilo que Deus te chamou para ser. Assim como Jesus, assim como Davi, assim como José, assim como tantos homens, eles funcionaram naquilo que Deus havia derramado sobre os seus corações. Hoje talvez seja tempo de raiz para você. Então aproveite para aprofundar as suas raízes, aproveite para se derramar no Senhor, aproveite para derramar sobre as outras pessoas tudo que Ele tem derramado sobre você. Nós aprendemos nas outras semanas, a exemplos da vida da mulher samaritana, do endemoniado de Gadara, de tantas outras pessoas. Ninguém tem tão pouco que não possa partilhar e ninguém tem tanto que não possa receber. Então eu quero começar o vídeo de hoje falando com você acerca disso. Você tem o suficiente para hoje. Você tem a provisão para hoje, para alimentar as pessoas que estão ao seu redor. Quem tem se afogado ao seu redor? E talvez você olhe para você e diga, eu não tenho condições de fazer algo. E se Deus está em você e você está em Deus, e se as palavras dele estão em você, a Bíblia diz que você pode sim todas as coisas, que você pode sim funcionar, porque é a videira que vai enviar toda a seiva necessária para que você frutifique no propósito que você pode e deve frutificar. Hoje, no segundo dia da nossa quinta semana, nós vamos falar sobre a vida cristã. E a vida cristã ela é feita de paradoxos, né? Eu costumo dizer que a vida cristã ela é um contínuo paradoxo. Quando nós lemos as Escrituras, Jesus ele fala sobre o perder para ganhar, sobre o morrer para viver. E em se tratando da nossa lição de hoje, nós podemos também trazer outro paradoxo, é se esvaziando que se enche. Se você quer ser cheio, se você quer ser cheia, você precisa se esvaziar. Não tem como algo ser derramado em você se você já está cheio demais. E aí eu queria pensar com vocês algumas coisas, né? Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 29, diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, estão cheios de homicídio, rivalidades, engano e malícia. Eles são bisbilhoteiros. Aqui Romanos está falando sobre uma geração, sobre alguns homens, né, que andariam segundo as suas dissoluções e eles estariam cheios de si mesmo, como a Bíblia diz. Cheios de maldade, cheios de ganância, cheios de inveja, cheios de homicídio. Né? E nós vemos a Bíblia falando sobre esses enchimentos e eu queria pensar com você do que você está cheio hoje, cheia hoje, que impede com que Deus derrame algo sobre a sua vida. E nós estávamos falando no devocional de ontem sobre Jesus, o nosso exemplo, aquele que se esvaziou e humilhou a si mesmo, e que Deus o exaltou de maneira poderosa e que deu um nome que está acima de todos os nomes. E Jesus, enquanto ele estava no deserto, enquanto ele estava no anonimato, e antes de começar efetivamente diante dos homens o seu ministério, né? A Bíblia diz lá em Lucas 4:1, depois dele haver sido batizado, depois daquele encontro com João Batista, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 13, no versículo 52, também fala de um homem. Diz assim, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Na verdade, Atos 13 está falando dos discípulos. Os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Atos 6 fala sobre Estevão e diz, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E aí eu volto a perguntar, de que você está cheio? De que você está cheia e do que você de fato deseja estar cheio. E se assim como Romanos, né, fala que
Por vezes nós nos enchemos de tantas coisas, colocamos em nossa bagagem tantas coisas que não são de Deus. Hoje é um bom dia para você esvaziar a sua bagagem de tudo aquilo que impede de você ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. E o meu desejo é que essa semana Deus nos leve a esse esvaziamento de nós mesmos, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mantenha o foco em Deus e em seus planos. A vida cristã, ela requer que você mantenha esse foco, e nós vemos isso também em Jesus. Eu quero pensar algumas coisas aqui com vocês. A autora coloca alguns tópicos e eu quero pensar sobre esses tópicos e alguns outros que Deus colocou no meu coração. E ela fala sobre você cultivar uma atitude de gratidão em uma jornada onde você se propõe a ser uma pessoa poderosa nas mãos de Deus. É necessário que nessa jornada, que nessa caminhada, você trafegue na atmosfera da gratidão. Ela pavimenta o impossível, ela pavimenta o milagre necessário. Quando você vê a vida de Jesus, ele sempre, quando ele ia fazer os milagres, ele dava graça ao Pai antes. Ele disse: Pai, eu te dou graças. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, quando ele foi partilhar quando ele foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, eu te dou graça. Ele já agradecia por aquilo que ele sabia que Deus ia fazer. Então eu penso que uma vida de gratidão é uma vida poderosa, porque só agradece aqueles que entendem que é por meio da fé, é por meio do poder de Deus que nós manifestamos os céus para a terra. Então cultive uma atitude de gratidão. A gratidão, ela pavimenta o milagre que você precisa. A gratidão, ela pavimenta o futuro. Você só é capaz de agradecer pelo que você não tem, se você for uma pessoa de muita fé. Trate as pessoas como melhores e mais importantes do que você. Quando você vive uma vida esvaziada de si mesmo, você consegue olhar para as pessoas e servi-las, porque servir pessoas é amar Jesus. Você olhar para as pessoas e o tempo inteiro você está vendo-as como alvo do seu serviço, demonstra o quanto você ama Jesus. E eu penso que eu posso trazer aqui como exemplo a vida de Jonas. Jonas, ele fugiu de Nínive, do propósito que havia em Nínive, porque ele não queria, na verdade, se deparar com o ser usado poderosamente por Deus, exatamente para os seus inimigos. Nós falamos no vídeo de ontem, do devocional de ontem, sobre você abrir mão da sua agenda pessoal. E quando nós estamos para fazer a vontade do Pai, nós fazemos como Jesus nos chama a fazer, ainda que seja para os nossos inimigos. Nós vamos olhar para os nossos ninivitas e vamos olhar e dizer: eu vou pregar o evangelho para você, ninivita, porque eu quero morar a eternidade com você. O Jesus que eu sirvo morreu por mim, morreu por você também. E o quanto é difícil nós pregarmos aos nossos ninivitas e nós olharmos para os nossos ninivitas e considerarmos eles melhores que nós, e considerarmos eles alvo da graça de Deus e mais importantes do que nós. E Jesus, ele diz isso: olha, você quer viver uma vida que é esvaziada de si mesmo? Olhe para as pessoas como elas fossem melhores do que você. Mas não são algumas pessoas, são todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que você não ama com sentimento, mesmo aquelas pessoas que você não adoraria passar a eternidade ao lado delas. Ame essas pessoas, funcione, trate essas pessoas como melhores e mais importantes do que você. E eu gosto quando a Bíblia diz isso: trate, porque a Bíblia, ela coloca sempre o amor muito mais voltado para a obediência do que para um sentimento. Ela trata o perdão voltado muito mais para a obediência do que para um sentimento. Ele diz, olha, ele não diz sinta as pessoas como melhores. Não, ela diz trate as pessoas como melhores. Talvez eu não sinta, mas eu preciso tratar. Eu preciso tratá-las como melhores e mais importantes do que eu. Isso é ter uma vida esvaziada de si mesmo e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então, trate as pessoas como melhores que você. Isso está no campo do comportamento. Não espere sentir. Ah, mas eu não sinto.
Não espere sentir, porque talvez você sente e você nunca vá sentir. Você sente, eu falo sobre se assentar, e você nunca vai sentir. Então se levante dessa espera angustiante de sentir algo por quem te persegue, de sentir algo por quem fala mal de você. Apenas trate elas como se fossem melhores que você. Viva a sua vida em atitude de oração. E aqui eu quero me ater mais aqui com vocês. Sabe o que eu penso? Uma vida esvaziada de si mesmo é uma vida que ela está constantemente se reabastecendo na oração. E assim foi Jesus o nosso exemplo. Eu quero trazer aqui 2 exemplos que me marcam muito, que são diametralmente opostos, mas que convergem no mesmo ponto de oração, de uma vida de oração de Jesus. Jesus, ele havia curado um homem com a mão mirrada em um sábado. E esse texto, deixe-me ver, esse texto está lá em Lucas 6, do 11 ao 12, você vê essa narrativa mais específica. A Bíblia diz que Jesus, ele chama um homem lá na sinagoga que tem a mão mirrada, e ele cura esse homem. E diz assim: mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus havia feito um milagre, Jesus havia sido poderosamente usado nas mãos de Deus. E o resultado daquilo foi crítica, foi perseguição e foi inclusive um desejo de matança do próprio Jesus. Mas o que Jesus faz? Ele abre mão do propósito. Jesus, ele desiste de cumprir o seu propósito porque o criticaram, porque o perseguiram, porque desejavam matá-lo. Não, Jesus, ele vai orar. Jesus, ele entende que uma vida de oração era o que nutria o seu ministério. E depois desse momento em que, quando ele recebe a ofensa, Jesus, ele não abraça a ofensa, Jesus, ele lança a ofensa no altar de Deus, ele vai para o monte orar, ele vai buscar a face do Pai para reabastecer o seu coração da vontade do Pai. E a Bíblia diz que depois desse episódio de passar a noite orando, como resposta às críticas e às ofensas que ele havia passado por ter sido poderosamente usado nas mãos de Deus, a Bíblia diz que depois disso ele recebe de Deus a autorização, o encorajamento para escolher os seus 12 discípulos. Mas existe outro exemplo também, como eu falei, diametralmente oposto, que se encontra lá em João 6, no versículo 15, que fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Depois que Jesus multiplica os pães e os peixes para aquela grande multidão, diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte para orar. Sabe, isso fala tanto ao meu coração. Se você está comigo aqui na jornada e todas as vezes que eu faço algum desafio, dentre as coisas que eu coloco para que você siga, eu sempre procuro encerrar: guarde o seu coração das críticas, guarde o seu coração dos elogios, não se permita ser refém nem de um nem de outro, porque tanto as críticas quanto os elogios te provam, mas só Deus te aprova. E Jesus aqui, ele estava diante um momento de crítica, depois de ter sido usado poderosamente nas mãos de Deus, mas depois ele também estava em um momento de elogio, em um momento onde as pessoas queriam proclamá-lo rei. E o que Jesus faz? Talvez se fosse eu e você, depois de termos sido usados poderosamente nas mãos de Deus, e alguém dissesse: nossa, você é uma rainha, você é um rei, você tem que ser o nosso rei, você tem que governar sobre nós, olha, você é uma inspiração. Talvez Jesus tivesse olhado para isso e dissesse: uau, agora sim eu estou sendo usado poderosamente nas mãos de Deus. Não, sabe o que Jesus faz? Jesus, ele sabe que o ser rei
daquela maneira, não fazia parte do roteiro, da agenda de Deus. Então ele foge daqueles elogios, ele foge daquela proclamação, da tentativa de o fazer rei, e ele vai para o mesmo lugar que as críticas lhe levaram. Ele vai para o monte orar, e ele vai lá fazer isso sozinho, porque ele sabia que para ser usado poderosamente nas mãos de Deus, ele precisava constantemente estar se esvaziando. E se esvaziar das críticas, se esvaziar dos elogios, se esvaziar de qualquer coisa que o desviasse do alvo, que era fazer a vontade do Pai. Então aqui nesse ponto, quando fala sobre a vida cristã, eu quero trazer esse paradoxo para você e encerrar esse vídeo que já está com 15 minutos também. Nisso, guarde seu coração na oração. Nunca pense que você acertou demais ou que você fez demais porque te elogiaram, ou nunca pense que você fez de menos e que você errou o alvo porque te criticaram. Guarde o seu coração, viva uma vida cristã pautada na gratidão, pautada em olhar os outros como superiores, pautado na humildade, pautado na oração. Gratidão, humildade e oração. É os 3 pontos que eu quero destacar para você na vida cristã, de uma pessoa poderosa usada nas mãos de Deus, de uma pessoa que vive o propósito de Deus aqui na terra para manifestar o reino e o rei. Se deixe ser usado por Deus. Não caia na tentação de querer usar Deus para os seus projetos pessoais. Se esconda no lugar secreto de Mateus 6,6. Suba ao monte como Jesus. Agradeça, antecipe os milagres com a gratidão. Pavimente os milagres com a gratidão. Perceba Deus nos detalhes. Tenha uma vida de humildade, mas sobretudo uma vida de oração. Se esconda no lugar secreto todas as vezes que precisar. Eu aguardo você no nosso devocional de amanhã. Nós vamos falar sobre o orgulho. E eu quero muito falar com você sobre isso. E eu creio que Deus nessa semana vai esvaziar a todos nós, a todas nós, de uma maneira poderosa para nos encher de toda a plenitude de Deus, para que possamos funcionar poderosamente nas mãos daquele que tem, daquele que é e daquele que pode fazer todas as coisas em mim e em você. Um grande beijo.